E esse estudo ainda da Fiesp diz o seguinte, que se nós tivéssemos um custo médio de corrupção dos demais países, nós teríamos um incremento de 15% no PIB brasileiro. Ou seja, vamos pensar no nosso dia a dia, se nós pudéssemos ter um aumento real de 15,5% de recursos, isso certamente faria diferença no nosso dia a dia. Nós temos um convênio que está para ser assinado com o governador do estado, já temos a data marcada para isso, dia 25 de julho, onde nós, a partir do 25 de julho, teremos um documento oficial desse movimento Paraná sem corrupção. No entanto, esse primeiro ato é um ato preparatório, porque na sequência virá a semana pedagógica. Nessa semana pedagógica, o tema da corrupção voltará a ser discutido e para que nós possamos estar capacitados, tanto os professores quanto os promotores de justiça, para desenvolver as atividades a partir do segundo semestre. Temos 3 anos de convênio, mas neste ano o foco será o voto consciente, o primeiro voto será as eleições municipais. E por isso que nós escolhemos o ensino médio para desenvolver esse trabalho. Nós entendemos que é importante focar o tema das eleições municipais, porque é no município que as coisas acontecem. O município é a realidade mais próxima para o exercício da cidadania. É ali que se verifica a precariedade da escola, a precariedade da saúde, as deficiências na segurança pública e ali, portanto, que se exerce plenamente a cidadania. E precisamos destacar que o voto não é uma obrigação do cidadão, mas o voto é uma conquista democrática, é um direito que todos temos de influir no desempenho do exercício do poder. Que o voto é um poder, que nós temos esse poder de escolher os melhores representantes, de escolher aqueles que melhor poderão ter condições de formular políticas públicas, de formular leis e executar bem essas leis. Ou seja, tomar a sério o voto. Infelizmente, a gente vê, às vezes, alguns políticos sendo eleitos com votações maciças, e aqui não é nenhum preconceito ao circo, nem aos palhaços, mas a política é uma coisa séria, porque daí partem as decisões mais importantes para a educação, para a saúde, para a segurança, para o desenvolvimento social. E, portanto, se nós conseguirmos passar a ideia de que votar é uma coisa séria, que exige atenção, que exige critérios, possamos disseminar essa cultura e verificar quem é o candidato, o que ele fez enquanto representante do povo, se ele tem uma ficha limpa, se ele pertence a um partido de pessoas sérias, se as propostas que ele sugere são viáveis, enfim, são situações que podem e devem ser discutidas no âmbito escolar. Como bem colocou a Fernanda, esse projeto só vai dar certo se nós tivermos o envolvimento, a dedicação dos professores e dos promotores. E, portanto, não nos interessa dizer como vai ser o seu movimento. A coordenação central deste movimento fornecerá materiais de apoio, pretende desenvolver um site, inclusive para encampar as experiências que vocês vão desenvolver aí nas suas escolas. Mas a metodologia é aberta, porque certamente a criatividade de vocês é muito maior do que a nossa. Certamente vocês que conhecem a realidade, os problemas da sua cidade, terão melhor capacidade de passar isso para os alunos, de desenvolver isso com os alunos. E eu sei que tem promotores que têm uma experiência fantástica,
Dr. Júlio, lá de União da Vitória, que tem uma trajetória vencedora, uma experiência maravilhosa nessa área da educação. Então, seria para mim, como é que poderia ignorar essa experiência? O Dr. Cleiton Maranhão, que já foi coordenador do Centro de Apoio da Educação, que está agora no núcleo central nos ouvindo, e tantos outros colegas que enfocam o problema da improbidade administrativa, que enfocam o problema da tutela dos direitos da criança e do adolescente, que trabalham com os conselhos municipais, enfim, quem vai desenvolver isso são vocês. E quando eu passei aquela tarde, Fernanda, ligando para cada um dos promotores, a minha ideia era justamente aproximar o Ministério Público da sociedade. O Ministério Público, segundo as últimas avaliações, tem sido bem avaliado pela sociedade como uma instituição séria e confiável, e por isso que nós queremos cada vez mais nos aproximar dos problemas da sociedade. E se nós estivermos dentro da escola, se nós conhecermos a escola, se nós estivermos nos colocando lado a lado com os educadores, nós estaremos, sim, trocando uma experiência importante com a escola. E por isso que nós desenvolvemos esta atividade em 3 momentos. Né? Primeiro, um momento de estreitar laços, de conhecer quem é o diretor do núcleo, de conhecer quem são os responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos naquele núcleo, de conhecer quais são as carências desse núcleo, quais são as potencialidades desse núcleo, e também para que o núcleo e os educadores que pertencem a esse núcleo conheçam o promotor de justiça, saibam quem ele é, saibam as dificuldades também que ele enfrenta. Eu agradeço a todos que estão participando, porque certamente a agenda de todos vocês é uma agenda pesada, com audiências, com reuniões, com oitivas, e certamente estão aí porque acreditam que é possível desenvolver atividades preventivas da corrupção, que a educação é o caminho para nós mudarmos a sociedade e para que nós possamos fazer, inclusive, que o Ministério Público se torne conhecido e se torne um parceiro da sociedade com resultados mais efetivos na tutela dos direitos fundamentais. Para complementar um pouquinho, durante muito tempo o Ministério Público ele teve uma visão dentro da escola, eu como pedagoga, eu já fui diretora, de mero encaminhamento. Então a gente tinha aquela ideia de, não, aquilo que não se resolve encaminha-se para o Ministério Público. Então, a gente também, nesse movimento todo, eu acho que a gente tem que desmistificar esta ideia de que o Ministério Público é o depósito de coisas insolúveis ou de situações mal resolvidas e que nós, escolas, somos cobrados apenas pelo Ministério Público. Então, que a gente possa também ter esse namoro, essa amizade consolidada com o Ministério Público e que as escolas sintam no Ministério Público um ator também da comunidade local, que não seja mais aquele que muitas vezes só é mandado o papel, a cobrança. Então isso é importante, fortalece o laço do Ministério Público com a escola. Para nós isso é muito importante, Fernanda, para a gente entender até quais são as causas, os problemas que nos chegam. Não simplesmente tratar o problema pelas suas consequências. Eu me lembro de um caso, por exemplo, lá em Prudentópolis, que é um município que tem uma extensa zona rural, e a criança não vinha para a escola. Daí vinha a ficha do FICA lá para mim, eu ficava imaginando, mas por que essa criança não vai para a escola? Né? E daí chamei os pais lá e vi que tinha uma série de problemas. Primeiro que os pais não estavam preparados para incentivar aquela criança a ir para a escola. Precisavam, talvez, daquela criança trabalhando ao lado deles. Depois que tinha enormes problemas com o transporte escolar, chuvas que dificultavam o acesso nas estradas. E depois essa criança talvez não encontrasse naquela escola o local ideal. Ela tinha dificuldades de permanecer naquela escola. Então, era muito mais fácil, talvez, pegar o Código Penal e punir os pais com o crime de abandono intelectual. Mas esse não é o caminho, certamente.
Não é assim que nós vamos resolver a causa dos problemas. Da mesma forma que é importante que o político corrupto vá para a cadeia, mas isso é só uma parte do problema, porque nós temos o político corrupto, porque também nós ajudamos a eleger esse político corrupto, porque nós também temos práticas corruptas. E quando a pergunta se faz o que você tem a ver com a corrupção, é justamente porque nós, nas pequenas práticas de passar no sinal vermelho, troco de ônibus, de troco de ônibus, de estacionar na vaga do idoso, de levar um atestado falso para não fazer uma prova, são essas pequenas práticas que fomentam. E assim o país certamente não pode ser levado a sério. Então eu estava dizendo desse primeiro momento de estreitar os laços núcleos para que promotores conheçam educadores e vice-versa, para depois se abrir uma discussão realmente do que é possível ser feito em cada uma dessas regiões. A gente tem uma meta mínima de atingir 5 escolas em cada um dos 32 núcleos. É uma meta modesta, até porque nós teremos certamente o envolvimento de mais promotores. Para isso, vamos fazer uma capacitação dos promotores no dia 20 de julho. Mas vamos começar pequeno. Nós sabemos que o ano letivo já está em curso e talvez nós não consigamos desenvolver todos os materiais didáticos que pretendemos, mas nós vamos trabalhar com essa ideia. Com muito planejamento que temos feito e certamente o enfoque o ano que vem não vai ser a eleição, vai ser outro enfoque. Nós pensamos em desenvolver até uma cartilha. Isso está sendo projetado com muito carinho aqui pelo pessoal da Secretaria, pelo pessoal do Instituto RPCom. Mas o mais importante não é nem isso. O mais importante é o envolvimento de cada um, até porque, como eu disse, existem experiências muito importantes. Arapongas, por exemplo, tem uma experiência muito interessante nesse campo. E certamente nós vamos reunir essas experiências num portal, num hot site, em algum lugar, para nós verificarmos que não estamos isolados, que esse é um sentimento comum que nos une. E nesse terceiro momento, então, de verificadas as possibilidades e as necessidades e o que é interessante, aí nós podemos fazer várias sugestões. O promotor certamente está capacitado para falar aos professores, falar aos alunos sobre temas como a importância do voto, sobre a importância da participação social, como devem ser estruturados os conselhos municipais de educação, como devem ser tutelados os direitos da criança e do adolescente, como funciona a lei da ficha limpa, onde encontrar o cadastro de pessoas que estão consideradas sujas pela justiça, o que é o cadastro nacional de improbidade administrativa, por exemplo. Isso porque, Fernanda e Maria Cristina, nós somos em 622 promotores e procuradores de justiça, bem como cerca de 1.400 servidores, ou seja, estamos espalhados em todo o estado do Paraná e temos, sim, muita vontade de combater a corrupção, não só perante o Poder Judiciário, mas com o envolvimento da sociedade. Alguns dados, né, que nós temos catalogados. De 1997 a 2007, nesse período de 10 anos, o Ministério Público ajuizou 1.815 ações civis públicas nesse período. Só no ano de 2010, o Ministério Público conseguiu 84 condenações de políticos corruptos. Mas nós não estamos contentes. A corrupção continua aí, os índices internacionais demonstram isso, e nós só vamos melhorar esses índices com o envolvimento da sociedade. Por isso eu termino com uma frase do Paulo Freire, que diz o seguinte: não é possível refazer esse país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho. Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda.
Muito obrigado.